Boa noite. Hoje mais uma aula do nosso grupo de doutrina, é a nossa sexta aula. E a gente vai falar hoje sobre a nossa Mãe do Céu, a Santíssima Virgem Maria. Antes da gente começar, eu queria responder uma pergunta que algumas pessoas me mandam, que eu acho bem importante para quem está acompanhando aqui minhas aulas e está iniciando na fé. Que não é sobre Nossa Senhora, é outra coisa, mas é bem importante. É sobre a comunhão, sobre comungar na missa. Quem pode comungar na missa? Quem já fez a preparação para a primeira Eucaristia e já é batizado. Então, tem algumas coisas. Então, primeiro, você tem que ser batizado. Depois, você tem que ter feito já as aulas de catequese para você poder receber a Sagrada Eucaristia. Fazendo aqui minhas aulas, vocês precisam fazer todas as minhas aulas, e aí tem vários requisitos, tem um grupo específico que está fazendo para receber o sacramento, então não é assim, tá? Não é porque começou que já pode comungar, tem que ter toda uma preparação, tá bom, meninas? Qualquer dúvida, vocês me perguntam aqui, tá? Então, vamos começar agora a nossa aula. Na semana passada, eu rezei com vocês quase todos os dias uma oração que é uma das principais orações da nossa fé, que é a oração do terço, né? Algumas pessoas não... Cris, depois eu respondo para você, eu vou falar em particular com você, tá? Então, a gente rezou o terço todos os dias na semana passada, tá gravado aí no canal. Por quê? Porque isso ajuda a gente a crescer na fé. O terço, às vezes tem gente que fala assim, mas é uma oração monótona, eu fico lá repetindo Ave Maria, não entendo sobre isso. É uma oração que é como que se fosse um mindfulness da nossa fé. Porque é de verdade para a gente se desligar das coisas e a gente esvaziar a nossa mente. A gente vai ficar lá uns 15, 20 minutos que dura uma oração do terço, às vezes meia hora, depende um pouco da meditação que a gente faz. Então, é uma forma ali da gente, é uma oração mais longa, mas é um momento assim de muita vida interior. E Nossa Senhora, ela pede que a gente reze o terço em praticamente, não sei se em todas as aparições, não são em todas as aparições, mas em muitas aparições e nessas nessas maiores as últimas aparições de Nossa Senhora. Ela sempre fala, rezem o terço, rezem o terço. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela é nossa mãe, ela nos leva a Jesus e ela vai conduzindo a nossa vida também. Tá? Então, mas assim, quem é Nossa Senhora? Quem é a Virgem Maria? Por que ela é chamada de Santíssima Virgem Maria? Nossa Senhora, ela é a mãe de Deus. E por ela ser a mãe de Jesus, que é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então Nossa Senhora também é considerada a mãe de Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus morre na cruz, ele deixa ela como nossa mãe, como mãe de toda a humanidade. Ela é também a mãe da igreja, ela é rainha dos céus, a rainha dos anjos, e ela é uma grande intercessora nossa, na nossa salvação. Nossa Senhora também, ela é concebida sem pecado. Na concepção dela, no momento que ela foi concebida no ventre da mãe e do pai dela, ela foi concebida sem pecado, ela não tem pecado. Ela nasceu como Adão e Eva, que a gente falou na aula passada. Ela não tem o pecado original. Então, e ela preservou essa condição sempre durante toda a vida dela. Ela é pura durante toda a vida dela.
E Deus a fez assim. Ele quis criar uma criatura pura, concebida sem o pecado original. Por quê? Porque ela, o ventre dela iria conceber o Filho de Deus. Então, precisava que ela... o Senhor perguntou para ela se ela aceitaria ser a mãe do Filho de Deus através do anjo, que a gente, né, já vou falar disso. E ela tinha a liberdade de escolher aceitar ou não aceitar. Mas o plano de Deus para a vida da Virgem Maria, que é a criatura mais pura que ele criou, é como se fosse assim a obra-prima de Deus. Essa é a Virgem Maria. É como, guardadas as devidas proporções, você comparar o Da Vinci, que pintou a Mona Lisa, né? A Mona Lisa é a grande obra-prima do Da Vinci. E então você aprecia a obra dele, você aprecia o Da Vinci através da obra-prima que ele pintou. Então, Deus, a grande obra-prima que ele fez foi Nossa Senhora, Maria. Então, ele tinha esse plano para ela, para que ela fosse a mãe do Filho de Deus. Então, ela já foi concebida sem o pecado original. E aí chegou lá um determinado momento que né, o anjo pergunta se ela, né, e ela diz o sim. Então, assim, Nossa Senhora, ela é a mais bela criação de Deus, e, inclusive, ela é chamada de Santíssima. Ela tem esse título singular entre todos os santos. Nenhum outro santo é chamado de Santíssimo, somente a Virgem Maria, porque ela é mais santa, ela está acima dos outros santos que existem. Então, ela tem, assim, muitos atributos, mas também porque ela correspondeu ao que Deus esperava dela, e durante toda a vida dela, ela teve uma vida completamente entregue. Ela fez tudo que o Senhor esperava que ela fizesse, e por livre, espontânea escolha, decisão dentro da liberdade dela. A vida, ela é um modelo da nossa vida cristã, porque a vida dela é marcada por oração constante, ela guarda as palavras de Deus, as palavras do seu filho, que é Deus, no próprio coração. Ela fala pouco nos evangelhos, se vocês forem reparar. Poucas vezes ela fala, mas quando ela fala, a gente percebe a pureza, a gente percebe a delicadeza, a gente percebe o quanto ela se preocupa com o entorno dela. Tanto que ela tem participação, por exemplo, no primeiro milagre de Jesus, que é o milagre de Caná, das bodas de Caná, que é a transformação da água em vinho. Ela que pede para o nosso Senhor e fala: olha, acabou o vinho das pessoas. Ela está preocupada com as pessoas, com os noivos, com a festa, com a alegria das pessoas. Se você for pensar, acabou o vinho numa festa, não é algo assim essencial para a vida de ninguém, não é algo que é algo dispensável se a gente for pensar assim, mas ela estava preocupada com a alegria, com aquela família recebendo, com aquele casamento que estava sendo celebrado. Então, você vê como é delicada essa preocupação dela com as pessoas. E aí, mesmo nosso Senhor falando assim para ela, nesse momento, ele fala assim: não, não, ainda não chegou minha hora. Ela não se contenta, ela vai lá e ela fala lá para os empregados, para os servos: façam tudo o que ele vos disser. E aí ele não consegue falar não para a mãe dele. Então, assim, a vida de Nossa Senhora ela é marcada assim por essa comunhão com Deus, por uma humildade, por uma confiança, por uma entrega, por um amor, que sempre que a gente estiver passando por qualquer necessidade,
olha para a Virgem Maria, olha para Nossa Senhora, que ela vai ter alguma resposta, ou no mínimo ela vai ter, é como se fosse um acolhimento, um olhar de acolhimento para a gente. Ela participou livremente de tudo, não só das coisas boas e dos milagres de Jesus, mas ela participou livremente da paixão de Cristo, por exemplo. Ela estava lá ao lado de Jesus o tempo todo. Imagina, a gente não pode nem imaginar. Às vezes a gente fala assim, mas, né, assim, às vezes as pessoas passam por coisas horríveis, coisas, né, assim, inimagináveis na vida, mães, às vezes, né, que perdem o filho, que é muito, muito triste, mas Nossa Senhora também passou por isso. Imagina ela ver o filho lá sendo torturado, humilhado, né, pior coisa que poderia estar acontecendo com ele, e no entanto ela estava lá o tempo inteirinho do lado dele, olhando para ele, e aceitando a vontade de Deus na vida dela e na vida do filho dela. Ela poderia falar assim, não, vai, chega, já tá bom, você é Deus, óbvio que ela sabia que ele era Deus, o filho, né? Ela poderia falar para ele, não, vai, chega disso, você já sofreu muito, já tá bom. Não, nenhum momento, ela só fica olhando para ele, fica aceitando, fica lá sofrendo, mas assim, sofrendo, mas aceitando, né, tudo aquilo. Ela poderia chegar na hora da crucifixão e falar: Jesus, já tá bom, pode descer daí, não precisa mais, já se sacrificou. Não, ela não fala em nenhum momento isso, ela só fica lá. Ela fica lá esperando, ela fica lá aceitando, ela aceita a vontade de Deus. Ela tem a humildade de sempre se subordinar a Deus. E também chama muita atenção a humildade dela, porque assim, ela é a mãe de Deus. Naquela época existiam muitas tradições, claro, os profetas anunciavam, né? Tem todo lá o Antigo Testamento, os profetas anunciando a vinda de um Salvador, a vinda de um Salvador. E aí, de repente, ela se vê a mãe de Deus, ela, a mãe de Deus. Imagina se ela não fosse humilde, o que ela iria esperar? Ela iria esperar reinos, castelos, festas, joias. Ela não teve nada disso. Eles eram uma família simples, pobre. E ela não esperou assim, não, agora eu sou a mãe de Deus, agora todo mundo vai ter que me servir, agora todo mundo vai ter que ficar aos meus pés. Nenhum momento. Ela não é assim. E até isso é bom também mais um exemplo de como nós devemos ser, né? Até porque o reino de Deus não é deste mundo, é outro. Então essa é a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Quando tudo começou? Quando tudo começou, está lá no Evangelho de São Lucas, para quem quiser ler, eu acho muito bom que vocês leiam. O início do Evangelho de São Lucas, ele conta o nascimento de Jesus. É o único dos evangelhos que conta o nascimento de Jesus. São Lucas, assim, uma curiosidade para vocês saberem. São Lucas, ele não conheceu Jesus Cristo. Ele não foi um dos apóstolos. Tem relatos daquela época que contam que ele era médico e que ele aparece lá nos Atos dos Apóstolos, ele andava junto com São Paulo durante um período, pregando o evangelho. E a gente imagina, até tem um livro maravilhoso, que não é uma ficção, mas é uma ficção, chama Médico de Almas e Homens, que conta a vida de São Lucas. Eu digo que é uma ficção porque, assim, não tem como saber exatamente se foi daquele jeito que aconteceu, mas é lindíssimo esse livro e traz um pouco, assim, da história de São Lucas e como ele chegou até Jesus Cristo. Mas o que se sabe é que ele não
conviveu com Jesus, e mesmo assim ele é um dos evangelistas. Como isso pode ser? Porque ele ouviu falar de Jesus e depois ele foi escrevendo, e provavelmente, então, como ele é o único que escreveu sobre Nossa Senhora, provavelmente ele foi se encontrar com Nossa Senhora e foi perguntar para ela sobre Jesus, como ele era, como foi o nascimento dele. Provavelmente é isso. Então, no início, então, o Evangelho de São Lucas, eu recomendo vocês lerem, capítulo 1, e principalmente a Anunciação, tá? A Anunciação tá tudo é o capítulo 1 inteirinho. Capítulo 1 inteirinho de São Lucas. A Anunciação foi assim: chegando no 6º mês de gravidez, o anjo Gabriel, ele foi enviado a Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Daí, é da saudação do anjo que fala Ave cheia de graça, é que é o início da oração da Ave Maria. É daí que vem Ave Maria, cheia de graça. E depois, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, vem da saudação de... porque aí depois que Maria, depois que acontece a encarnação, que Maria já está grávida, ela vai... Qual é o próximo acontecimento que está relatado nos evangelhos? Ela vai visitar a sua prima Isabel, que está grávida de João Batista, e hora que Maria chega na casa de Isabel, a Isabel fala assim: bendita és tu entre as mulheres, como posso que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Porque o bebê que estava no ventre dela pula, que é o São João Batista. E é como que se naquele momento, Nossa Senhora, que ela estava cheia de graça, porque ela estava grávida do Salvador, de Jesus, ela vai na casa e ela leva o Espírito Santo, e o Espírito Santo já abençoa aquela casa, abençoa São João Batista. E a Isabel, ela, por uma inspiração divina, ela já fala isso, assim, já faz essa outra saudação que a gente reza também todo dia na Ave Maria. Aí, então, o que acontece? O anjo, ele entra, a Maria está lá rezando, ela já estava desposada, né? Já disse que ela já estava desposada de José, mas ela era e sempre foi virgem. Por quê? Isso são tradição da época, tem alguns relatos também, né, livro, naquela época não existiam livros, eram pergaminhos, né? Mas tem relatos da época que dizem quem são os pais de Nossa Senhora, como era a tradição da época. Então, o que se sabe é que Maria, ela era como que se fosse ela era consagrada a Deus, desde muito nova. Os pais dela conceberam ela na velhice, depois de muito rezar e jejuar. Ela foi concebida, os pais Joaquim e Ana, eles conceberam a Virgem Maria depois de muita oração e jejum. Guardem isso. Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, e às vezes a gente precisa rezar muito, fazer, às vezes, entregar, fazer alguns sacrifícios. O jejum é um deles, é uma forma muito agradável a Deus. Por quê? Porque é uma forma da gente vencer a nossa natureza, que às vezes a gente quer só o conforto. Às vezes a gente precisa fazer alguns esforços para a gente ir em direção ao outro, para a gente fazer caridade, para a gente vencer nossos vícios,
por exemplo, a soberba, que a gente falou bastante, que é o egoísmo, né? O amor próprio. Ah, eu tenho que ser melhor que todo mundo, eu sou mais importante, eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente, enfim. Para a gente vencer esse tipo de coisa, para vencer a preguiça, para vencer a ira. Então, o jejum é uma forma da gente começar a conseguir se controlar nossos impulsos que não são os impulsos que não são bons, que até às vezes não, que até pode ser chamado de concupiscência, por causa da queda do pecado original. Mas, então, o jejum então, é uma forma agradável a Deus. A gente sabe, porque isso tem escrito também em vários pontos das Sagradas Escrituras. Inclusive, a gente também é chamado a fazer alguns jejuns ao longo do ano, fazer abstinência de carne nas sextas-feiras. Então, São Joaquim e Santa Ana conceberam Maria na velhice. A gente sabe que ela era consagrada e que ela provavelmente, como era tradição na época, essas meninas consagradas, elas faziam voto de castidade, de virgindade. Mas a gente não sabe também, não tem assim nenhum detalhe como é que ela foi apresentada a José, como é que se deu esse matrimônio. E São José foi realmente assim guardião da Sagrada Família, ele é super importante, até hoje eu não vou falar dele, mas tem um vídeo que eu já falei, né, um pouco sobre ele, que eu sou bastante devota dele também. Se não fosse ele que protegeu a Sagrada Família, né? Porque o que aconteceu com Maria? Ela se perturbou com essa, né, com essa visita do anjo, porque ela falou assim, o anjo, né, entra, ela está lá rezando, ela já está prometida em casamento para José, provavelmente ela já tem ela é virgem, né? E ela prometeu ser virgem sempre, mesmo casada. Então o anjo fala: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aparece um anjo na sua frente, né? Você não imagina. Então ela se perturbou e ela pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. O anjo disse-lhe: Maria, não temas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, enfim, e o seu reino não terá fim. Aí Maria perguntou assim para o anjo, ela não duvidou, não foi dúvida dela, não foi assim, não, imagina, é impossível que eu vou ser, ela não passou isso pela cabeça dela, não foi desse jeito, mas ela perguntou assim, ó, como se fará isso, pois não conheço homem algum? Ela era virgem e ela também tinha esse voto a vida toda. Então ela queria saber, tá? Porque na cabeça dela, no mundo natural dela, ela não entendia como é que isso iria acontecer. Aí ela perguntou, tá, então como é que isso vai acontecer? Ela não falou, duvido que isso vai acontecer. Não foi isso. Ela perguntou como iria acontecer. Aí o anjo responde: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aí o anjo explica para ela que vai vir o Espírito Santo de Deus que vai conceber no ventre dela o Filho de Deus. E ele fala, aí depois continua, ele fala, porque para Deus nada é impossível, nenhuma coisa é impossível, tá? E aí o que Maria responde? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Só. Ela não teve dúvida nenhuma, ela entendeu, ela aceitou, ela acolheu. Ela não falou, mas como, mas por quê? Como é que vai ser isso? O que vai acontecer comigo? O que eu vou ganhar com isso? Não. Ela só falou assim: eis aqui a serva do Senhor. É o maior exemplo de humildade, de entrega, de confiança. É o sim de Maria, que a gente chama de fiat.
né? Fiat, em latim, é o sim de Maria, faça-se. Fiat significa faça-se, né? A tradução. Mas quando vocês ouvirem por aí, é o Fiat, é o sim de Maria, ponto. Ela aceitou, e aí acontece com ela, né? Tudo um pouquinho do que vocês já sabem aí dos evangelhos. Tudo bem, meninas? Então, esse é um grande exemplo, a nossa querida Mãe do Céu. Isso é, então, quando o anjo vem e anuncia para ela que ela vai ser a mãe do Salvador, isso se chama a anunciação, tá? Isso é um nome que a gente dá para isso, nome teológico, é a anunciação. E aí, no momento que Nossa Senhora aceita, né, ela fala sim, eis aqui a serva do Senhor, faz segundo a vossa vontade. Nesse mesmo momento, o Espírito Santo vem e Jesus e o Verbo de Deus se encarna no ventre da Virgem Maria. Então, isso é a encarnação. Então, a anunciação e o sim de Maria, dentro da liberdade dela, essa entrega dela, né, a anunciação. E aí, logo em seguida, já vem a encarnação de Deus no ventre de Nossa Senhora. Jesus Cristo, que se encarnou no ventre da Virgem Maria, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus também, né, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a gente diz assim, Jesus Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Por quê? Deus, lá dos céus, ele aceita se encarnar no ventre de um ser humano, era a criatura mais pura que existia, que ela cooperou com a nossa salvação, né? Por isso que também a gente chama de corredentora da nossa salvação. Porque se Maria tivesse falado assim, ó, ah, não, eu não quero, não, eu não vou aceitar. Ela poderia ter falado, não poderia? Porque ela é livre. Poderia. Só que aí a nossa salvação, que foi através de Jesus Cristo, salvação e redenção é a mesma coisa, a mesma palavra. Não teria sido dessa forma. Não sei, aí Deus iria ter que inventar outra forma, né? Deus tinha um plano para a gente lá atrás, já, quando ele criou Adão e Eva. Só que Adão e Eva, eles falaram não para Jesus, eles não quiseram, né? Eles caíram, né? Eles foram tentados, mas eles escolheram cair. Então, eles falaram não para Deus. Aí, a partir desse momento, Deus teve que pensar numa outra forma de salvar os homens. E essa outra forma se passaria através da Virgem Maria. Então, ela aceita livremente ser a mãe do Filho de Deus, ser a mãe do Filho de Deus. Só que como Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, ela também é mãe de Deus, entende? É um pouco difícil para a gente, é algo sobrenatural, está acima do natural que a gente vive, mas é uma realidade da nossa fé, né? E neste momento, então Deus ele aceita se humilhar também, né, para se fazer homem como nós, mas ele também não deixa de ser Deus. E é dessa forma, com essa junção do Deus Todo-Poderoso com o ser humano no ventre da Virgem Maria, é que é possível que a gente volte a receber a graça, né? A salvação se inicia ali, claro que vai culminar lá na crucifixão e na ressurreição, mas ela inicia aqui a nossa salvação como filhos de Deus. Deus está devolvendo para a gente a graça que foi perdida lá atrás no pecado original. Tá?
Aí, quando a gente chama Nossa Senhora de Santíssima, Santíssima, tem várias formas de veneração. Então, assim, ó, tem a adoração e tem a veneração aos santos. A adoração, a gente só adora a Deus. Quando a gente está lá ajoelhado, na hora da consagração, na missa, a gente está adorando a Deus. Nosso Senhor é o nosso Criador, ele está acima de todas as coisas, a gente sabe disso. Agora, a gente. Agora, os santos, que são nossos amigos na terra, que são. Todos os santos, eles têm algo admirável que faz a gente ver um pouquinho de Cristo na terra, como Cristo agiria. Os santos não é que eles são perfeitos e sem pecado, estou falando com exceção da Virgem Maria. Os santos, São Francisco, Santo Antônio, enfim, São Gregório Magno, né? Tem muitos, muitos santos. Todos os santos, eles nos ensinam alguma coisa sobre a nossa fé. Inclusive, essa é uma... É muito bom a gente estudar um pouco sobre a vida dos santos, algum santo que a gente que chama mais a nossa atenção, o que eles fizeram. Sempre eles têm alguma história de heroísmo envolvendo a fé. Sempre muitos passaram por muitas dificuldades, e mesmo assim não perderam a fé, se entregaram completamente. Mas eles são homens como nós, então eles têm pecados também. Não é porque é santo que não tem pecado. O santo é aquela pessoa que está mais próxima de Cristo, que é mais amigo de Cristo, que ele está mais configurado a Cristo. Que é isso que nós também precisamos buscar, é a santidade. Nos aproximarmos cada vez mais de Cristo, sermos cada vez mais, agir como Cristo agiria. É isso que a gente chama assim de buscar a santificação no meio do mundo, que nosso querido São José Maria falava muito isso para a gente. Então, quando a gente admira os santos, a gente às vezes é amiga de algum santo, né? A gente não tem os amigos do céu. Eu falo que, por exemplo, Santa Teresinha é minha amiga do céu. Eu gosto de ler sobre a vida dela, de saber o que ela falava, enfim, como ela se comportava. Eu gosto muito dos exemplos da Santa Teresinha. Aí eu falo que ela é minha amiga do céu, porque às vezes, quando eu preciso de alguma coisa, eu posso pedir para ela também. E ela pode conseguir porque ela está em Cristo, não é porque ela que consegue, é sempre Cristo que consegue as graças que a gente pede. Mas, nossa, e quando a gente é amigo de algum santo e a gente faz orações para algum santo, isso se chama veneração, não é adoração. Adoração é só a Cristo que a gente adora. Para os santos, é uma veneração que a gente tem, é uma amizade especial, é uma oração que a gente faz para aquele santo. Por quê? Porque como ele já vive lá no paraíso com Cristo, é igual a gente pedir para uma amiga assim, fala para outra amiga lá, eu precisava de um favor de tal pessoa, fala com ela para mim. É a mesma coisa, sabe? E só que Nossa Senhora, ela está acima dos santos, mas ela também não é Deus, a gente sabe. Não é deusa também e nem Deus. Ela é uma pessoa como nós. Só que ela é uma pessoa pura, uma pessoa que viveu com Cristo, é mãe de Deus. Então, é óbvio que ela tem uma posição mais importante no céu e entre os homens e entre todas as criaturas de Deus. Então, quando a gente está fazendo... então, para Nossa Senhora, não é adoração também, porque ela não é Deus, mas é uma veneração. Só que, né, quando a gente reza para ela, a gente pede coisas para ela, a gente reza o terço, enfim, é uma veneração também, mas é uma veneração especial. Por quê? Porque só ela é santíssima, ela está acima dos outros santos, né? Vocês estão percebendo que ela é muito importante na história da nossa salvação. É a mãe de Deus, ela é pura, ela sempre obedeceu, sempre foi humilde. Então, a veneração à Nossa Senhora tem até um nome especial que se chama hiperdulia. Tá? A adoração é sempre a Deus, a hiperdulia é sempre a Nossa Senhora e dulia é a veneração aos santos.
que é mais simples. Agora, esse discernimento que a gente tem é um discernimento do nosso coração. A gente sabe que quando a gente está rezando para Nossa Senhora, a gente não está colocando ela no lugar de Deus, ela aponta para Cristo, para o Filho dela, para Deus, para a vida de fé, né? E acho importante pontuar isso, porque tem pessoas de outras religiões que elas desprezam a Virgem Maria. E isso é muito grave, isso é muito sério, por tudo que eu estou falando até aqui. Se Deus escolheu ela para ser a mãe dele, não tem por que a gente não amar a Nossa Senhora. Que a gente pode amá-la, sabe? Jesus, inclusive, espera isso. E ela também intercede muito por nós, né? Vocês podem ver quantas aparições, né, já tiveram de Nossa Senhora, muitas aparições, mas assim, as mais recentes, até talvez sejam mais próximas da gente, mais palpáveis, né? Mas tem a Nossa Senhora de Fátima, tem a Nossa Senhora de Lourdes, na França, a Medalha Milagrosa também, né, em Paris. E Nossa Senhora, ela sempre vem com uma mensagem de fé, de esperança, de acolhimento, de que para a gente rezar, para a gente sempre estar próximo de Cristo, né? Eu não tenho dúvidas de que foi ela que me trouxe de volta para a fé, porque eu passei muitos anos da minha vida afastada. Embora eu tivesse uma formação desde que eu nasci e tal, mas algum tempo da minha vida eu fiquei afastada. Quando eu comecei a voltar à fé, sabe quando foi? Porque eu trabalho com flores, né? Não sei se todo mundo sabe, mas trabalhei com flores, com beleza, com estética durante bastante tempo, né? E teve uma época que as pessoas me pediam flores para um terço de Nossa Senhora, que tinha um terço especial aqui no Rio. E eu comecei a mandar as flores para esse terço. E comecei a participar de novo, sabe? Foi muito aí que eu comecei a voltar para a fé, né? Aí depois, e aí foram vários acontecimentos, que daí meu filho começou a fazer primeiro a catequese, aí eu tinha que ir com mais frequência, né, para missa e tal. E foi aí que eu fui me reaproximando, sabe? Mas foi Nossa Senhora que me chamou. Eu não tenho dúvidas. Foi ela que me trouxe, sabe? Então, o que Nossa Senhora ela nos ensina, né? Que a gente deve se abandonar totalmente à vontade de Deus, na alegria, na tristeza. Deus sempre tem planos muito maiores do que o nosso, tá? Às vezes a gente tem planos, a gente acha que é o melhor para a gente, e às vezes isso que você está pedindo não é o que vai te levar para o céu, às vezes não é o seu caminho de salvação. Então, tem que se entregar mesmo, tá? Nossa Senhora, ela guarda tudo no coração. O que é guardar no coração? É você lembrar mesmo, você estudar e você lembrar das coisas que Jesus quer de você, quer que você faça, como é que quer, que ele quer que você viva. Aceitar isso sem ficar questionando, ai, não, por que isso, por que aquilo? Não é para ficar questionando, é para aceitar, para guardar, para acolher. E, assim, claro, tem coisas que podem ser muito difíceis para a gente viver, para aceitar. Mas aí o que é para fazer? É para se afastar? Não é para se afastar. É para você ir conversar com uma pessoa que tenha mais maturidade de fé, pode ser um amigo, pode ser um catequista, vocês podem falar comigo, né? Se eu puder ajudar, humildemente, se eu puder ajudar, mas pode ser um padre, um sacerdote, tá? Então, esse é o exemplo de Maria. Em nenhum momento ela falou, não, mas eu não queria que fosse assim. Não é assim, né? E ela também, ela sempre leva as nossas. Pode pedir as coisas para ela, né? A mãe me parece sempre que as mães elas são mais doces, né? Elas são mais acolhedoras, né? O pai ele é mais,
Mas, assim, às vezes pode ser mais distante. Não estou falando que Deus é mais distante de Nossa Senhora, não estou falando isso. Mas, assim, às vezes tem gente que tem mais afinidade com Nossa Senhora e está tudo bem. Mas, assim, você sempre tem que lembrar que Nossa Senhora não é a finalidade de você rezar. Você está rezando para ela, está rezando para ela te ajudar a chegar a Cristo, a chegar no céu, tá? Isso é importante. Então, mistérios da nossa fé, a gente falou hoje sobre a anunciação, que vocês já sabem, né? A encarnação, que é o Verbo se fez carne, no ventre da Virgem Maria. Nós falamos quem é Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele se fez, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que ele entrou no mundo através do ventre de uma mulher pura e santa, que é Nossa Senhora. Aí também é importante vocês saberem quais são os dogmas marianos. São 4 os dogmas marianos. Primeiro, nós já praticamente falamos de todos eles aqui, eu não vou me delongar muito nisso, mas vocês precisam saber. Então, primeiro deles, Nossa Senhora é verdadeiramente a mãe de Deus. Isso foi definido já lá no Concílio de Éfeso, no ano de 431, para não ter dúvidas nenhuma. Tá? Maria é mãe de Deus. Segundo dogma mariano, a virgindade perpétua. Maria é sempre virgem, antes, durante, depois do parto. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Como? É um milagre, é um mistério de Deus. Não cabe a gente ficar conjecturando assim como exatamente. Lá no céu, a hora que a gente chegar lá, a gente pergunta. Mas ela é sempre virgem, ela é sempre pura. A pureza também, gente, a virgindade remete também à delicadeza de olhar, a fineza no trato, a forma como você trata e o que você pensa sobre as outras pessoas também. Tudo isso diz respeito à pureza, tá? Pureza de intenção. Você agir com pureza de intenção também, você ir se refinando, se pedindo para Nossa Senhora também te purificar, que também é o que acontece quando a gente se confessa. Quando a gente se confessa, a gente volta, a gente vai se purificando, a gente vai, né, se configurando a Cristo cada vez mais, né? Mas a única virgem que concebeu também, como é que nasceu Jesus? A gente não sabe também, mas ela permaneceu virgem sempre. Terceiro dogma mariano é o dogma da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Conceição é a concepção de Maria. Quando ela foi concebida no ventre dos pais, ela nasceu, ela já foi concebida sem o pecado original, diferente de todos os outros seres humanos. Peraí, gente. Tá. E o quarto dogma mariano é a Assunção de Nossa Senhora. Ela foi assunta aos céus depois que ela morreu. Quando Jesus foi aos céus, né? Estima-se que Nossa Senhora viveu na Terra ainda por mais uns 30 anos. Quem cuidou dela foi São João e que ela morou em Éfeso. Né? Algumas pessoas fazem viagem aí para Terra Santa e Éfeso fica na Turquia. Então, ela morou lá, tem a casa de Nossa Senhora lá em Éfeso. Ela foi elevada aos céus de corpo e alma quando ela morreu, porque ela é a maior obra-prima de Cristo. Ela é a mãe que Deus escolheu para ele e para a humanidade. Ela é a nova Eva também.
Ela é a nova Eva. Eva, ela falou não, ela rejeitou, né, a graça de Deus na vida dela. Nossa Senhora, e Eva significa mãe de todos os viventes. Como Eva, ela foi a mãe, depois do pecado original, Eva, ela continuou sendo a mãe biológica da espécie humana. Mas Deus queria que a humanidade tivesse uma mãe que trouxesse novamente a graça para os seres humanos. E essa pessoa escolhida foi Nossa Senhora, foi a Virgem Maria. E como ela foi a vida inteira fiel, ela foi fiel a vida toda, ela aceitou, né? Então, ela também, na hora da morte dela, ela passou pela morte e já foi elevada de corpo e alma para o céu. Então, ela já está no céu de corpo e alma, no corpo glorioso, que todos vão ter, todas as pessoas vão ter um dia, todo mundo que for para o céu vai ter um corpo glorioso depois. Como Jesus Cristo, quando depois que ele ressuscita e quando ele aparece para os apóstolos, alguns não reconheciam ele, né, num primeiro momento. Por quê? Porque ele já estava num corpo glorioso, já estava glorificado. Nossa Senhora, ela passa pela morte, mas depois ela é assunta aos céus, né? Deus e os anjos levam ela para o céu de corpo e alma. Foi o último dogma. E inclusive, tem essa semana, no dia 15 de agosto, é a festa da Assunção de Nossa Senhora. É um dia de celebração litúrgica. É super importante a gente ir à missa esse dia. Tá, então, esses são os 4 dogmas marianos, e eles formam um conjunto orgânico, né, que iluminam a nossa relação com a Virgem Maria. A gente entende melhor quem é Maria, a luz de Cristo, como ela leva a gente para Cristo. Isso também revela a maternidade espiritual de Maria sobre a Igreja, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo na Terra. É como se fosse o corpo de Cristo na Terra. Mas não foi Nossa Senhora que ficou aqui, né, depois que Jesus foi para os céus. Então, ela tem uma, né, e também Jesus deixou ela como nossa mãe. Então, ela é a mãe da Igreja, né? Porque a Igreja é o que Deus, né, o que Jesus Cristo instituiu antes dele ascender aos céus, né? Jesus Cristo, ele fez a ascensão aos céus, e Nossa Senhora é a assunção, é diferente. Porque ascender é você que ascende sozinho, você que sobe sozinho, e a assunção é alguém que sobe você. Então, ela foi subida, tá? Ela foi assunta aos céus. Na igreja, a gente tem alguns dias de devoção, né? Cada dia da semana é um dia de devoção. O dia de Nossa Senhora, aos sábados, é um dia especial de devoção a Nossa Senhora. Então, a gente pode, por exemplo, quem já reza o terço todos os dias, você pode fazer uma outra oração a mais para Nossa Senhora, né, no sábado, especialmente, ou você pode rezar uma Ave Maria ajoelhada, ou você pode rezar, assim, com bastante fé, por exemplo, uma Salve Rainha, tá? Para você lembrar que todo sábado é um dia de uma maior devoção à Virgem Maria. Eu gosto, olha, gente, isso daqui é uma coisa minha, mas ninguém é obrigado a fazer o que eu faço, tá? Mas eu só vou falar para vocês saberem que existe. Eu gosto de todo sábado, isso é uma tradição, né, da fé, mas assim, não é tudo que eu falo assim de oração que é obrigatório, porque depois cada uma tem que ter um plano, é legal ter um plano de vida, que significa o quê? Ter as orações que você reza todos os dias. Então, eu tenho as minhas orações, vocês vão construindo a de vocês, mas enfim. Aos sábados, eu gosto de rezar uma oração que se chama Ofício da Imaculada.
é uma oração que até ela é um pouco comprida, ela demora uns 15, 20 minutos para rezar, mas é uma poesia para Nossa Senhora. Eu vou compartilhar com vocês. Eu acho lindo, é super bonitinho. Então, é o que eu rezo, né, normalmente aos sábados, quando eu tenho tempo. Quando não dá tempo, né, que às vezes estou com a família, a gente às vezes tem outras prioridades, daí eu rezo o Salve Rainha, além do terço, porque terço para mim é sagrado. E aí eu queria falar com vocês um pouco sobre isso, assim, também, sabe? Sobre o terço. É, assim, ó, as orações marianas. Marianas é tudo que é referente a Maria. Então, a oração principal é a Ave Maria. O Ângelus também é uma oração super importante, que a gente reza normalmente ao meio-dia. E aí tem. Se vocês forem ler, né, o Evangelho que eu falei para vocês, de São Lucas, tem o Magnificat, que é a oração que Nossa Senhora, que está no primeiro capítulo também, é o primeiro capítulo que é do versículo 46 até o 56, que é a oração que Nossa Senhora faz depois que ela concebe, né, do Espírito Santo. E vou ler só o início, assim, que eu acho lindo isso. Inclusive, assim, é uma oração que a gente pode usar como jaculatória para a gente rezar várias vezes ao dia, assim, sabe? Quando você lembra, está no trabalho, está andando, enfim. Ela fala assim: olha, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. E aí continua, tá? Mas é lindíssima essa oração que se chama Magnificat. E o terço, né? E principalmente o terço, que é uma das devoções mais lindas que existem, né? Nossa Senhora sempre pede que a gente reze. Em outros países, em outras línguas, não existe a palavra terço. Todo mundo só fala rosário. Então, em vez de falar assim, ó, se você for para Portugal, falar assim, ó, eles vão falar, vamos rezar o rosário. E aí, a gente aqui no Brasil acha que o rosário são os 4 terços completos, que aí tem todos os mistérios, que agora vocês já sabem, né, o que são os mistérios. São 4 os mistérios, que são os mistérios. Inicia nos gozosos, que fala da anunciação e, né, do nascimento de Jesus. Depois, na sequência histórica, estou falando da sequência histórica, não estou falando da sequência de dias que se reza. Na sequência histórica seriam os luminosos, que fala sobre a vida pública de Jesus. Depois, historicamente, seriam os dolorosos, que aí conta a paixão de Cristo, né? E por último vem os gloriosos, que é a glória do Senhor, que é a ressurreição, e acaba com os 2 últimos. Quais são os 2 últimos? Os gloriosos. Então, o primeiro glorioso é a ressurreição de Cristo, depois é a ascensão de Cristo aos céus. Depois que Cristo ascende aos céus, o que ele deixa para a gente? O Espírito Santo, que é o terceiro mistério. No quarto mistério é o quê? A assunção de Nossa Senhora, e acaba com o quê? A coroação de Nossa Senhora, Rainha dos Céus e Rainha dos Anjos, que a gente também comemora essa festa nesse mês, no dia 22 de agosto. Então, o mês de agosto é um mês também muito mariano, muito dedicado à Virgem Maria, porque tem essas 2 festas. Só que a festa principal nesse mês, e que a igreja celebra mais, é a Assunção, que é no dia 15 de agosto. Então, assim, o terço, ele conta toda a história da nossa salvação. E como é que se reza o terço? Se reza meditando em cada mistério. Você pode ficar prestando atenção em cada palavra que você está rezando, ou você pode ficar, enquanto você está repetindo aquelas Aves Marias, você pode ficar pensando no mistério que você acabou de falar. Então, você vai, né, hoje é segunda-feira, hoje é dia de rezar os mistérios
gozosos. Então, primeiro mistério gozoso, Anunciação. Aí eu fico lá, Pai nosso que estás no céu. Eu vou pensando como é que foi a Anunciação, como é que o anjo chegou, como é que Maria fez. Eu posso me colocar naquela cena. Ave Maria, cheia de graça, naquelas 10 Aves Marias que eu estou rezando, eu posso me colocar ali. Ou outra forma também eu posso ter uma locução interna com Nossa Senhora e conversando com ela, e contando da minha vida, das minhas questões, pedindo alguma coisa, oferecendo, agradecendo. Essas são formas da gente rezar. Realmente é um momento para a gente parar. É importante a gente ter um momento do dia que, de repente, você coloca um alarme para você rezar, se você puder. Eu também não é obrigatório, mas eu estou falando como eu faço para vocês irem vendo se faz sentido. Será que eu consigo, aos poucos, ir colocando mais alguma oração no meu dia, né? Então, de manhã, quando eu acordo, eu faço uma oração de agradecimento para Deus, primeiro. E aí eu faço assim, ó, todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras e obras desse dia, eu vos ofereço, Senhor, e a minha vida inteira por amor. Amém. Eu faço essa oração. Logo em seguida, eu faço uma oração para Nossa Senhora também, tá? Uma oração uma oração espontânea, eu falo, Nossa Senhora, abençoa meu dia, me protege, eu me consagro toda a vós. Eu gosto de falar assim com ela. E, enfim, e aí vou viver meu dia. Aí depois, ao meio-dia, todo dia, não é obrigatório, gente, tá? É uma sugestão e uma forma de viver a fé. Então, aí todo dia ao meio-dia, toca um alarme no meu celular, que é o Ângelus, que é aquela oração. E o anjo anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Né? E aí eu rezo essa oração ao meio-dia. Eu paro o que eu estou fazendo e vou rezar essa oração. E depois, em algum outro momento do meu dia, eu rezo o terço. O terço, eu particularmente não tenho nenhum horário fixo. Por quê? Ou eu rezo, às vezes, no carro, às vezes eu rezo até tomando banho, contando nos dedos, quando eu não tenho tempo. Não é o ideal, tá? Não é o ideal. O ideal é você parar um tempo ali, né, o momento do seu dia. Mas às vezes a gente não tem esse tempo. Então, o melhor é rezar do que não rezar. Agora, o dia que você puder, você vai rezar com mais concentrada, tá? Outra coisa, tem que rezar o terço inteirinho da hora que eu sento. Às vezes, não dá tempo de rezar o terço inteiro. Aí o que eu faço? Eu divido, eu rezo uma dezena agora, duas depois e duas mais tarde, vamos supor. Né? Algum dia que é muito corrido. Ou, eu vou rezar 3 dezenas agora e termino outras 2 na hora que eu vou dormir. Pode fazer isso. É o ideal? Não é o ideal, mas é algo que pode ser feito, tá? Eu sei que tá tarde já, né, gente? Eu iria contar qual é a história do terço, para vocês conhecerem um pouco mais. Vocês querem que eu conte ou não? Me escrevam aqui nos comentários. Ai, 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 ai. Ó, eu vou contar, tá bom? Ninguém escreveu nada, mas eu vou contar. A Fernanda, tá bom. Então, vamos lá. Ó, a oração da Virgem, da Ave Maria, eu já contei. Então, começou lá antigamente, lá nos tempos antigos, não se chamava Ave Maria, se chamava Oração do Anjo. E não oração do anjo não é a mesma coisa que ângelos. Oração do anjo era: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. A primeira parte é o que o anjo fala para Nossa Senhora, que está escrita a saudação do anjo, para Nossa Senhora que está
na Bíblia. E a segunda parte, que eu falei agora, é a saudação da prima da Santa Isabel para Nossa Senhora. Então, eram as saudações, né? E aí falava, vamos rezar a oração do anjo. Tá. Com o tempo, a devoção foi aumentando, e aí se colocou a segunda parte da Ave Maria, que a gente reza hoje, que é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso foi com o tempo, foi aumentando a devoção e, no final, acabou se formando essa oração completa aí da Ave Maria. O terço começou da seguinte maneira: os monges, os religiosos da época medieval, dos tempos antigos, eles tinham o hábito de rezar os salmos todos os dias. Na Bíblia, a gente tem 150 salmos, né, escritos lá pelo rei Davi, que estão lá no Antigo Testamento. Só que, assim, rezar 150 salmos, uma pessoa que tem família, que trabalha, e que naquela época também não existia escola para todo mundo, né? As escolas, elas começaram a surgir, inclusive foi a igreja que fundou as primeiras escolas, as primeiras universidades, para as pessoas, né, aprenderem mais, até porque a gente precisa, né, ir desenvolvendo cada vez mais a nossa inteligência. Até para a gente crescer na fé também, porque a razão ilumina a nossa fé. Mas, enfim, as pessoas não sabiam ler, não tinham acesso à Bíblia, não existia livro como a gente tem hoje, não existia livro assim, era pergaminho, então as pessoas não tinham muito acesso à Bíblia, não era a igreja que escondia nada, não tem nada que igreja escondia, que não deixava estudar, não era nada disso, era como era o mundo que as pessoas viviam. Não tinha livro, não tinha escola, o mundo era perigoso, então também os homens que eram guerreiros, as mulheres ficavam em casa até para elas serem protegidas pelos homens, que eles que tinham que saber lutar e proteger as mulheres, então as mulheres trabalhavam em casa, era como o mundo era. Então, eram poucas pessoas que tinham acesso a rezar 150 salmos por dia, ou às vezes não era por dia, porque é muita coisa, talvez eles dividissem em alguns dias, enfim. Só que aí, né, não dava para rezar 150 salmos. Passou-se a substituir os 150 salmos por, em vez de rezar 150 salmos, rezar uma oração mais simples, por exemplo, Pai Nosso. 150 Pai Nossos, por exemplo. E para as pessoas não perderem a conta, eles faziam, né, pegavam um cordão e ia amarrando, né, as bolinhas, e que se chamam, não se chama bolinha, se chamam contas. Conta, né? Cada bolinha do terço se chama conta, porque é para ajudar a gente a contar. Só que a partir do século XI, a saudação bíblica à Virgem Maria começou a ser repetida nessas orações. Então, eles começaram a rezar mais para a Virgem Maria. A gente pode reparar que é importante vocês perceberem que a história da nossa fé, da nossa salvação, ela vai evoluindo com o tempo. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas vão entendendo melhor e mais a fé, vão se aprofundando nos mistérios da fé. Então, alguns temas, alguns assuntos, por exemplo, lá as primeiras dúvidas que surgiram nos primeiros cristãos, lá no século I, era sobre a Santíssima Trindade. Mas Deus, são 3 deuses, é um Deus, como é que é isso, né? Até que se fechou ali, se eu não me engano, no primeiro concílio, que é um Deus em 3 pessoas. Então essa questão foi fechada. Aí depois vem outras questões para você pensar, para você começar a conseguir explicar melhor a sua fé.
Então, a devoção à Virgem Maria também, assim, ela foi evoluindo com o tempo, porque muitas coisas começaram a ser explicadas, a ser entendidas, a ser melhor vividas, até que chega um momento que daí, então, você começa a se dirigir à Virgem Maria. Então, foi aumentando, né, essa devoção, aumentando ao longo da história. Então, começou a se rezar lá no século XI, mais ou menos, a Ave Maria, nesses 150, era 150 Aves Marias. E aí até que teve uma aparição de Nossa Senhora para São Domingos, que inclusive a gente celebrou São Domingos, foi agora, acho que foi sábado passado, se eu não me engano, sexta ou sábado, foi o dia de São Domingos, que ele é São Domingos de Gusmão, ele inclusive ele é quem criou os dominicanos, a ordem dos dominicanos no mundo. Nossa Senhora aparece para ele e ela entregou um terço para ele. Nos escritos está escrito rosário, né? Mas a gente já sabe que terço é a mesma coisa que rosário. E a gente sabe que você pode rezar os 4 rosários, os 4 mistérios todos os dias, se você quiser? Pode, mas não precisa. Você pode rezar como a gente fez. Segunda-feira, mistério, 1/3, mistérios gozosos. Terça-feira, 1/3 dos mistérios dolorosos, hein? E assim por diante. Ah, mas eu gosto de rezar com Frei Gilson. Beleza, pode rezar com Frei Gilson, não tem problema, né? Se você tem tempo, se você gosta, pode rezar também, tá bom? Tá, então, Nossa Senhora apareceu para São Domingos, entregou 1/3 para ele e também falou assim, ó, eu quero que você reze e que você combata as heresias. Tinha muitas heresias naquele período, falava que Jesus não era Deus, enfim. Eu não sei exatamente qual era a heresia daquele período, vou falar para vocês agora, mas então ela pediu isso para ele. E com isso, os dominicanos eles começaram a divulgar amplamente a recitação do terço para o povo, para eles rezarem para ajudar na fé, na fé dos católicos, na fé católica, para ir embora as heresias que existiam naquele período. E a organização dos mistérios, como é que foi? Também isso foi com o tempo, foi se colocando os mistérios, foi vendo, né, quais são as principais passagens da história da nossa salvação. Quando vocês começam a rezar o terço todos os dias, para quem, né, ainda não tem o hábito, vocês vão ver, daqui a pouco vocês vão decorar os mistérios. E aí você vai sempre lembrando da história da nossa salvação. Isso faz um bem para a alma que eu nem sei explicar, mas a gente vai se aprofundando mais ainda na fé. E, enfim, então foi assim, tá? Então foi através de veio dos saltérios, 150 Ave Maria, 150 salmos, aí passou-se a ser 150 Pai Nossos, até 650, né, já falava da Ave Maria, até que Nossa Senhora aparece para São Domingos e pede para ele combater as heresias e rezar o terço. E isso foi aumentando cada vez mais. Teve um momento que teve a vitória, teve a Batalha de Lepanto, que isso foi em 1571, na Espanha, né? Teve uma guerra dos europeus, das pessoas que viviam ali na Europa, que na época não se chamava Europa, mas era a Liga Santa na Espanha, onde hoje é a Espanha, e mais, então tive a Liga Santa contra o Império Otomano. O Império Otomano era dos turcos otomanos, né? Que eles eram muçulmanos. Os muçulmanos eles invadiram muito ali, né? Teve muita invasão naquela região lá da Espanha, desde do ano 700, mais ou menos, 750, até eles serem expulsos em 1400, 1500. Então, e aí houve uma guerra que a Liga Santa, que era formada Espanha, Itália e alguns outros países daquela época, reinos, né? Não eram países ainda, eram reinos,
que eram católicos, eles eram muito menor, um número muito menor do que o Império Otomano. Então, vamos supor assim, que eles eram um número, eu não sei exato o número, era um número, vamos supor, 10 mil guerreiros da Liga Santa contra 100 mil guerreiros do Império Otomano. Era praticamente certo que eles iriam perder aquela batalha. Só que tinha um papa junto, e ele falou assim, gente, a gente tem que rezar, o terço, o papa não estava junto na guerra, ele estava lá no Vaticano. Ele falava, a gente tem que rezar, e aí eles rezavam o terço, e aí rezavam o terço, e os guerreiros também rezavam o terço, e eles venceram esta batalha contra o Império Otomano. Então, isso ajudou muito a divulgar a devoção do Santo Terço. Tá bom, meninas? Então, é isso. A gente aprendeu hoje, né? Na nossa aula foi sobre a Nossa Senhora, a nossa devoção a ela, o exemplo que ela dá, dizer sempre sim à vontade de Deus, estar sempre com Jesus. A gente sabe que a gente tem uma devoção especial por ela, porque ela é a mãe de Deus, mas ela leva a gente para Cristo sempre. Ela é uma mãe que ela sempre quer o melhor para a gente. A gente pode pedir tanto coisas difíceis como coisas, às vezes, que não são assim tão sérias assim, né? Como o vinho do casamento. E a gente tem um acolhimento, sabe? E rezem o terço. E rezem o terço. Meninas, estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.